Você vai ouvir agora uma mensagem da Nova Igreja em Campo Grande. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Fique conectado, Deus vai falar com você. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever em nosso canal e seguir nossas redes sociais que vão aparecer aqui na tela. Ative as notificações para não perder as próximas mensagens e envie o vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir para abençoá-las. Fique ligado, a mensagem vai começar. O tema dessa mensagem é: que amor é esse? Você pode repetir? Que amor é esse? Com ênfase, numa pergunta. Que amor é esse? Você pode fazer essa pergunta para essa pessoa aí? Que amor é esse, hein? Vamos ler João 3,16. João 3,16 que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para o que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Nesse versículo que nós acabamos de ler, diz que Deus amou o mundo. Não diz, Deus amou somente os religiosos. Deus amou os que fazem tudo na igreja todos os dias. Isso é muito bom. Servir a Deus é muito bom. Ele não falou que Deus amou só os bonzinhos, os que fazem tudo certo. Deus amou o mundo. Deus amou a humanidade. Você pode dar um amém por isso? A essência dele é o amor, porque Deus é amor. 1 João 4,16, vamos ler. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Olha, irmãos, Deus tem amor, mas Ele é muito mais do que isso. A essência dele, Ele é amor. Ele não só tem, Ele é a essência dele. E Ele nos ama muito. E nós vamos falar agora, nessa manhã, sobre algumas evidências desse amor. Porque a gente fala, Deus é amor, olha, Deus te ama, Deus te ama. Qual é a evidência desse amor? O que significa evidência? Evidência significa incontestável, que não deixa dúvidas. Esse amor que não deixa dúvidas. E aí, são tantas evidências, né? Tem até música sobre isso, né, gente? Evidências. Mas não é sobre isso, é a evidência do amor dele. São tantas evidências que eu creio que hoje, eu escolhi 3, são muitas. Escolhi 3. São muitas evidências, mas essa hoje vai encher o nosso coração de gratidão por esse amor tão grande, desse Deus grandão. Quem é da geração nova aí, né, tia Vanessa? Sabe que tem um Deus grandão, né? Nosso Deus grandão, gente, Ele é muito grande. Ele é muito amoroso. A primeira evidência: o amor de Deus é visível em toda a criação. Aleluia! Gênesis 1, olha o que diz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Se nós formos ler Gênesis capítulo 1 e 2, nós vamos ver essa grandeza. Gente, Deus criou pelo poder da sua palavra, na fala. Né? Deus criou luz, firmamento, céu, separou terra de água, né? Quem gosta de praia aí, aleluia. Não é verdade? Não vivemos em trevas e luz, aleluia por isso. Todas as espécies de árvores, de tudo, gente, de animais terrestres, constelação, vegetação, né? Hoje o que comemos, de uma forma natural, árvores com plantações, tudo de extraordinário Ele criou, né? Os animais, né? O boi, quem gosta de churrasco aí, gente, dá glória a Deus, desse Deus grandão. Ele é grandão, Ele é muito bom. Então Ele revela esse amor formando o homem do pó da terra, soprando fôlego de vida nele, esse homem que é imagem e semelhança dele.
dando poder a ele sobre a terra, sabe, multiplicar, olha, dando autoridade sobre toda a terra. Aí ele cria Adão, o primeiro homem, ainda dá uma companheira para ele, uma mulher. Aí só uma brincadeirinha, né? Tem uma história ilustrativa que declara essa beleza da criação. Deus, depois que fez a mulher, ele descansou, porque não tinha nada melhor para fazer. Nós somos maravilhosas, né, gente? Nada contra os homens, tem até os homens aí, a festinha deles a semana que vem, mas nós somos, hein, gente? Fala se não é a melhor criação, homens de Deus. Nós somos uma criação, assim, tremenda. Tamanha essa grandeza e o cuidado dele contigo, homem. Já pensou nisso, né, pastora? O que seriam deles sem nós, gente? Deus pensou nisso. Já parou para pensar, né, em que a humanidade foi criada para ele, foi criada por ele, e o benefício, todos os benefícios que ele dá para essa humanidade, para as pessoas que vivem nesse mundão grandão, acreditando ou não, crendo ou não, gente, a chuva ela cai para os que não creem e para os que não creem, e para os que creem, entendeu? Ela cai para os dois. Eu botei uma Bíblia bem grandona aí, né? Você pode usar o celular também, não precisa ser só a Bíblia não, mas é só para você identificar que a chuva cai para todos. Tamanha grandeza e o cuidado do nosso Deus. Muita gratidão por esse amor. Você pode dizer assim, ai, como eu sou grato por esse amor, como é bom, né? Gente, se a gente observar eu falei da mulher agora, né? A complexidade que Deus fez de tão maravilhoso, que é gerar uma vida dentro de nós, né, mulheres? Gente, cada órgão sendo formado, alguém sabe dizer aí como é que esse órgão é formado? A complexidade desse Deus tão maravilhoso, tão amoroso, né? Estamos aqui hoje e como Ele cuida de nós, cada órgão, cada célula. Que amor é esse? Que amor é esse? Olha o que diz o Salmo 139, 13 e 14. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Olha que coisa linda. Você pode dizer, a minha alma sabe muito bem dessa grandeza desse Deus. Olha o que diz Romanos 1:20. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Gente, está tudo visível, essa criação maravilhosa a todos os seres humanos, né? Tudo visível. Interessante que, lembrando que as coisas que são visíveis, elas passam, têm prazo de validade, mas as eternas são para sempre. As que são agora são temporais. Hoje nós temos, amanhã podemos não ter. Mas as que são, eternas, porque o nosso Deus é eterno. As que são eternas não passa, nunca mais. Não passa, é eterno. Então a gente precisa ter isso em mente. E nós vamos agora para a segunda evidência. Mas eu quero que antes de ir para a segunda evidência, fique bem estampado no coração de vocês, que esse Deus, dono de toda a criação, Ele fez tudo isso por mim e por você. Ele cuidou de cada detalhe para a humanidade, para nós usufruirmos desse amor tão grande, tão maravilhoso. E aí a segunda evidência, Deus é bom em todo tempo. Não é uma frase assim de efeito não, né? Que tem um filme que diz, Deus é bom em todo tempo Deus é bom, né? Ah, Deus é bom. Não, é algo real, não é frase de efeito. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Quem percebe isso? Dias acelerados, instabilidade econômica, uma geração sofrendo depressão, angústia, ansiedade, síndromes, tornados, gente. Tivemos agora, pouquíssimo tempo no Paraná, ventos de até 330 quilômetros por hora. Não dá para mensurar. Não dá, gente, no interior do Paraná.
tanta coisa acontecendo na humanidade. Aí pode surgir algumas perguntas, né? Que nós, como seres humanos, surgem perguntas. Se Deus é tão bom, por que acontece tudo isso? Por que acontece medo, fome, tristeza, morte, miséria, destruição, maldade? Por que acontece tudo isso? Às vezes acontece esse tipo de pergunta, não é? Se ele é tão bom, por que ele permite tudo isso? Vou te ilustrar algo, uma historinha. O dono de uma casa resolve alugar a casa para uma pessoa de aluguel. Ele aluga a casa. E essa pessoa está lá vivendo na casa desse dono que alugou, né? Ele está de aluguel. Essa pessoa, ela comete um assassinato dentro dessa casa. Que não é dela, mas ela comete um assassinato. Aí a pergunta é, o dono da casa, o que ele tem a ver com esse ato impensado dessa pessoa que cometeu o assassinato? O dono da casa tem alguma culpa em relação a isso? Por ter alugado a casa para essa pessoa? Essa pessoa, de uma forma impensada, teve um ato de escolha. Não é verdade? O dono da casa, a gente fazendo uma analogia, é Deus. E não é o plano dele que nada disso aconteça. Porque Deus é bom. Não é o plano dele. Olha o que diz Tiago 1,17. Olha o que diz. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, esse Deus maravilhoso, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aleluia! A atitude dessa pessoa foi escolha dela, não de Deus. Deus não tinha nada a ver com isso. Porque Ele é bom, Ele é bom. Nós fomos feitos de escolhas, nós temos esse livre-arbítrio, nós precisamos escolher, né? O que vamos, a nossa atitude, a escolha é nossa. Deuteronômio 30:19. Olha o que diz. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Escolham a vida. Olha que Deus grandão, que Deus maravilhoso, que Deus amoroso, que nos dá o poder de escolha. Olha, escolhe a vida, ainda dá a opção correta, ó, escolhe a vida. Não escolhe a morte, não. Escolhe a vida. E hoje Ele quer te dar vida. 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 Tem uma história no Antigo Testamento, na Bíblia, de um homem chamado Jó. Acontece uma tragédia na vida dele, né? Uma tragédia. Ele perde tudo que ele tem, propriedades, tudo que ele tem. Seus bens, ele perde os seus filhos. E ele é assolado de uma enfermidade gravíssima. Gravíssima. Imagina como é que não estava Jó, né? Não estava feliz, né, gente? Com um turbilhão de bombardeios na mente. Por isso que a gente precisa sempre guardar a nossa mente, que aqui é o nosso campo de batalha. E Jó afirma por um bom tempo que era Deus que estava fazendo tudo aquilo com ele. Inclusive, os amigos de Jó vão visitá-lo. Olha isso. Para dar uma força aos amigos. E enfatizam mais o problema ainda. Jó, realmente, aonde você pecou? O que houve de errado contigo para estar acontecendo essa situação toda, Jó? Os amigos ainda reforçaram o problema. Tem amigos que só misericórdia, né? Né, irmãos? Né, queridos? Tem amigos, muito amigos, diz meu pai, muito amigos. Enfatizando, eles não tinham, né? Não tinham entendimento. Aí em Jó 38, depois de tantos, mas tantos questionamentos e falas de Jó, sabe? Dos amigos também declarando, tentando achar o que estava acontecendo, o porquê daquele problema, por que Deus tinha feito aquilo com eles, por que o culpado para tamanha desgraça.
colocando isso na conta de Deus. Aí Deus faz algumas perguntas para Jó. Olha isso, que ainda reforça a grandeza desse Deus. São muitas perguntas, tá? Vai até o capítulo 41. Mas eu peguei algumas, que diz assim: agora, pois, prepara-te como homem, porquanto eu te questionarei e tu me responderás. Jó, ele falando para Jó: onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me, se é que tens verdadeiro entendimento. Conta, Jó, como é que foi feito isso aí? Será que algum de nós temos resposta para isso? Jó, já foste até as nascentes do mar? Jó, já foste até as nascentes do mar? Ou já passeaste pelas obscuras profundezas do oceano? Olha isso. Já fostes até as nascentes do mar? Ou já passeaste pelas obscuras profundezas do oceano? Você tem noção clara da largura da terra? Responda, se é que sabe tudo isso. Será que naquele tempo de Jó alguém conseguiria responder alguma coisa assim, ou até hoje, na profunda sabedoria de Deus? Né? A ciência, nossa, como diz a Bíblia, ela aumentou de forma surreal. Mas a grandeza de Deus é revelada na sua criação. E Ele é bom. Ele cria tudo para o nosso favor. Ele é misericordioso. Ele é bondoso. E a honra é toda dele. Não foi Deus que planejou essa tragédia na vida de Jó. E sim o diabo. Porque a Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Está lá em João 10:10. Na parte A. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não foi plano de Deus que acontecesse isso com Jó. Depois de Deus ter feito tantas perguntas, Jó chega à seguinte conclusão. Olha o que Jó chega à seguinte conclusão. Na Jó 42, nos versículos 3, parte B e depois o 5. Olha o que diz. Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! Agora os meus olhos te veem. Jó entendeu, através dessa revelação, que não foi Deus. Ele enxergou a bondade de Deus. Que tudo que vem de Deus é bom. E Jó, além de ser curado plenamente, tudo foi restituído em dobro na vida desse homem. Ele recebeu muitos bens de volta. Gente, ele perdeu 10 filhos, ele recebeu mais 10, ou seja, ele ficou com 20 filhos, 10 que partiram e mais 10 que chegaram. Olha isso! Que coisa mais linda! É esse o cuidado de Deus, de nos renovar, de nos curar, de nos fortalecer. Jó, ei Jó, além de ser curado, de você ser curado, você receberá tudo em dobro. Isso eu estou parafraseando aqui agora. Ei, você, eu não sei se você perdeu algo e está achando que foi Deus que tirou isso de você. O nosso Deus, Ele é bom e nele há bondade. O amor é Ele. Ele é o Deus de amor. Não foi Ele. Creia nisso. Não foi Ele. Tudo de bom vem dele. Creia pela fé. Acredite que aquilo que você perdeu, você vai receber tudo em dobro. Declare isso com a sua boca. Eu receberei tudo em dobro. Precisamos ter essa certeza. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Eu vou beber um pouquinho de água. Aleluia, que Deus bom, que Deus grandão. Que Deus grandão, que é bom o tempo todo. Que nele não há variação, não há mudança. Entende isso?
E o terceiro, que diz o seguinte: o amor de Deus. A terceira evidência. O amor de Deus nos foi dado na intensidade máxima. Na intensidade máxima. Na intensidade máxima. Essa palavra ficou muito marcada no meu coração, porque a nossa pastora, quando pregou aqui, ela falou sobre isso, nosso pastor também já falou. Esse amor na intensidade, algo que é intenso, máximo, não tem mais aonde, é máximo, chegou ao máximo. É esse o nosso amor, esse é o amor dele por nós, é esse o amor desse Deus grandão, maravilhoso, amoroso, bondoso por nós. Aleluia! E aí eu vou te contar uma outra história. Vamos usar a nossa imaginação agora? Vamos usar a nossa imaginação. Porque esse Deus maravilhoso, amoroso, Ele nos deu, né, esse poder criativo de imaginação. Olha que coisa linda. Vem comigo. Pensa num homem, pai de família, desempregado por um bom tempo, e mesmo colocando currículo, correndo atrás, não estava conseguindo nada. Não sei se você já conhece alguém assim, né? Que teve alguma situação nisso. Sua realidade, uma esposa acamada, doente. E ele com 5 filhos. Tudo escadinha, gente. Pensou nisso? Vai imaginando aí. Tudo escadinho. 3, 5, 7, 9, sabe? Tudo pequenininho. Tudo pedindo biscoito, traquinas, né? Tudo com fome. E a situação ficou tão agravante que ele estava com dificuldade de provisão dentro do seu lar até para comer, até para dar as coisas para os filhos e para a esposa, para cuidar da esposa. E esse homem estava em desespero, muito desespero mesmo. E aí apareceu um amigo, né, um colega, dizendo que tinha uma situação aí de um roubo de banco, mas era algo assim muito seguro. Não ia machucar ninguém, fazer nada com ninguém, mas só para ele conseguir esse dinheiro, para ele ter um alívio, uma situação mais para desafogar, né? Para ele poder dar o que comer para os filhos, para ele poder cuidar da esposa. E ele naquele momento, naquele ato de desespero, ele resolveu participar disso. E nesse dia em que ele vai, né, para esse ato, para roubar o banco com essa pessoa, a polícia chega e pega esse homem. E ele é levado, preso, e o desespero aumentou mais ainda, né? Ele é levado preso, e ele vai a julgamento. O juiz fica sabendo da história desse homem na hora do julgamento lá. Quando acontece o julgamento, o juiz, ele fica sabendo da história desse homem. E não tem nenhuma passagem na polícia esse homem, gente. Esse homem não roubava nem bala Juquinha. Quem é da bala Juquinha, da época da bala Juquinha, hein? Ah, meu Deus, podia ter falado outra bala, né, gente? Mas é da minha época, Juquinha. Ele não roubava nem bala Juquinha. E o juiz se compadeceu daquilo. Se compadeceu mesmo. Mas com toda a bondade do juiz, com toda a história triste desse homem, sabendo o que ele fez no ato de desespero, esse juiz, ele não podia deixar de aplicar a pena para esse homem. A lei não fazia diferente. A condenação, por mais que doesse nesse juiz, tinha que ser aplicada. A justiça precisava ser aplicada a esse homem. A justiça precisava ser aplicada a esse homem. O juiz podia até estar um dia bom, né? Passado um dia bem em casa, chegado lá alegre. Não, hoje eu vou dar um jeitinho. E por essa situação toda, vou dizer, não, eu te entendi. Eu te entendi, você estava no desespero. Por mais da bondade dele, não tinha como. Ele tinha que aplicar a pena a esse homem. Deus representa esse juiz. Ele é muito bom, ele é amoroso, e nós somos esse homem. Deus, que é um Deus santo,
perfeito, justo, não podia, na sua justiça, deixar o pecado da humanidade impune. Vocês entendem isso? Não, olha, eles são tão bacanas. Eles oram muitas vezes por dia. Eles fazem tudo certinho. Não. Deus santo, justo e bom, perfeito. Ele não podia deixar o pecado da humanidade impune, porque ele é santo, ele é puro. E aí Deus cria o homem. Lembra que eu falei lá do início, do princípio? Ele cria o homem. E ele cria esse homem para um relacionamento profundo com ele. Um relacionamento de amor, expressando toda essa essência e bondade. Ele pensou em você, ele pensou em mim, ele tem propósito na nossa vida. Nós não fomos criados assim, ó. Surgimos, não. Ele criou a gente com um propósito. Ele nos ama. Aleluia. O homem peca contra Deus. Né? Peca contra Deus. Adão lá, o primeiro homem. Não era para comer, né? Não era para comer lá da árvore. Conhecimento do bem e do mal. Mas ele comeu. E aí a natureza dele passou a ser uma natureza caída. Houve uma separação desse relacionamento. Houve uma ruptura nesse relacionamento. De Deus com a humanidade. E aí vem todo esse pacote junto. O que nós vimos lá de tantos questionamentos da humanidade. Que é o quê? Morte, doença, miséria, destruição. O pecado gera isso. Houve uma morte espiritual. Herdamos essa natureza caída desse primeiro homem. Deus, ele é espírito. E ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, como espírito. Que possui uma alma, que são as nossas emoções, e habitamos num corpo. Não é assim? O nosso Deus, ele é eterno. Nós ficamos impedidos de viver essa eternidade com esse Deus tão maravilhoso. E aí eu te digo, o que fazer, né? O que fazer? Pergunta para essa pessoa aí o que fazer. Talvez você saiba, mas essa pessoa que está do seu lado aí está aprendendo. E a gente precisa reforçar essa palavra viva e eficaz todos os dias da nossa vida. Escutar 1, 2, 3, 4, sempre se alimentando, sempre renovando, né? Ficamos impedidos de viver a eternidade com esse Deus de amor, santo e perfeito. É isso. Agora, a gente precisava ser salvo dessa condição, né? Vamos ser salvos dessa condição, de viver a eternidade longe dele. Eu não quero viver a eternidade longe desse Deus grandão, né? Desse Deus amoroso. A humanidade anseia por algo bom. Nós já temos, quem crê nele, a certeza dessa bondade dentro do nosso coração. E a gente precisa exercer isso. Todos nós precisamos de salvação e desse plano, desse Deus amoroso e perfeito. O maior ato de amor. É o maior ato. É a maior história de amor contada para a humanidade. Que história linda de amor. Melhor do que essas, sabe? Na minha época era revistinha, né? Assim, aquelas histórias. Mas tem aí, né? A Mônica, que é da literatura, uns livros. Gente, ficção. Isso aqui não é ficção, não. É real. Que amor maravilhoso! Deus deu o que ele tinha de melhor. O seu filho, Jesus. Olha o que diz João 3,17. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não veio condenar o mundo. Esse Deus maravilhoso. Ele veio salvar. Nos salvar dessa condição eterna longe dele. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Olha isso. O pecado, ele precisa ser punido. Lembra lá da história? Um homem até que
não tinha, parecendo ter uma índole ruim, mas precisava ser punido. O salário do pecado é a morte. Mas tem um dom gratuito de Deus. Jesus, Ele veio, Ele paga essa dívida por nós na cruz do Calvário. Éramos esse homem, que eu contei a historinha, né? Que já estava condenado mesmo, mas veio Jesus, com uma morte de cruz, a morte da cruz do Calvário, para pagar a minha pena e a sua pena. Essa punição era para mim e para você. Isso precisa estar claro sempre. A gente escuta sempre isso aqui. A gente precisa estar o tempo todo trazendo isso à memória desse Jesus que puniu esse pecado no nosso lugar, no seu corpo. Em Jesus foi punido. Não tem mais punição para nós. Olha que boa notícia. Não tem mais punição para você. Não tem mais punição para mim. Que boa notícia. Aleluia. E o que eu preciso fazer para viver essa eternidade com esse Deus amoroso? Crer, acreditar no seu Filho, que é a expressão máxima daquilo que Ele fez por nós. Quem crê no Filho, crer no que Ele fez por mim e por você, a gente sai dessa condição de pecador e vamos para a condição de filhos. Olha que presente, hein? Olha que presente, sair da condição de pecador e ir para a condição de filho. João 1,12, olha o que diz. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, os que creem no seu nome. Nós fomos, através de Jesus, totalmente perdoados. E hoje nós podemos chamá-los de Pai. Abba, Pai. Paizinho. Talvez você não tenha tido uma boa referência de pai, né? Talvez o seu pai terreno tenha sido aquele pai agressivo, distante, né? Que não demonstrava amor. Um pai abusivo. Um pai, de repente, que usava drogas. Um pai que bebia muito. Um pai que, de repente, a presença dele te causava medo, insegurança. Talvez você tenha tido essa experiência, né? Mas eu vim te contar sobre um pai amoroso. Um pai celestial que nos ama de uma forma incondicional, que independe de nós. Que provou o seu grande amor dando o seu filho por nós. O que ele tinha de melhor. O pastor falou aqui. E é verdade, eu tenho meus filhos. E eu nunca daria meus filhos. Nem para ser exposto assim com uma brincadeirinha, quanto mais a vida deles. Porque eles são meus filhos, meu presente. Deus nos deu de presente o seu Filho Jesus. Que Pai maravilhoso que nos amou de uma forma incondicional. Isso é graça. É um favor que nós não merecemos. E graça a essa pessoa chamada Jesus, que está vivo, porque Ele ressuscitou, dando até a última gota do seu sangue pelas nossas vidas, para que hoje nós fôssemos chamados de filhos. Que favor imerecido! E quando nós cremos nessa verdade, esse Deus maravilhoso, Ele vem morar dentro de nós. Olha que coisa linda. Usou de Deus a vida dele dentro de nós, que vai, sabe, nos guiando, nos fortalecendo, nos renovando, nos dando vida, nos traz uma nova identidade, nos transforma. Que plenitude de Deus! Aleluia! E não é porque somos bons, porque Ele é bom.
Não é porque merecemos, é porque Ele decidiu no seu amor nos salvar. E é para a glória dEle. Olha o que diz Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Tem perdão para todos nós. O chamado do nosso Pai hoje, desse Deus amoroso, é que a gente venha ter essa vida abundante. Eu fui ver o significado da abundância bíblica. Representa a generosidade divina que excede nossas expectativas. Olha isso. Esse Pai maravilhoso, Ele quer nos dar isso. Essa vida abundância. Através do seu Filho Jesus. Aleluia. Quem vê Jesus vê o Pai. Quem vê o Pai vê Jesus. Você que não consegue dormir, desesperado, desesperada, pelas contas para pagar, pelos problemas familiares, talvez uma situação tão grave que você não sabe como resolver, está num desespero. De repente está na sua mente que você quer tirar até sua própria vida. Mas Jesus quer mudar isso, Ele quer te dar vida abundante. Ele quer te dar um sono de paz, um sono de tranquilidade. Ele quer isso. Ele quer que você tenha dias abundantes. É isso que Jesus tem para você. Ele quer transbordar essa paz que mesmo com todas essas situações, porque enfrentamos problemas, mas Ele quer te dar paz. Compreende isso? Mas irmã Aline, eu já creio, mas Ele quer te dar paz. Talvez você já conheça Jesus por um bom tempo, mas está sem essa paz. Preocupado com os boletos, com os problemas, com situações financeiras, com situações que são graves, é um fato. Mas Ele quer mudar isso na sua vida. Jesus é a solução. Você que está sofrendo algum tipo de enfermidade física, recebeu um diagnóstico, está sofrendo com depressão, com angústia. Hoje, se fala, tem um gatilho, está com crise de ansiedade. Deu um gatilho. Meu Deus, parece que eu vou morrer. Não. Jesus quer te dar essa vida abundante. A palavra dele é o remédio. Ele tem remédio, a palavra é viva, ela se cumpre. Ela se cumpre, ela é viva, ela é eficaz. Ela vai aonde o homem não pode ir. Aleluia. Aleluia. E o convite hoje, para você que me ouve, que Ele te conhece, te vê e quer te salvar. Talvez você esteja aqui também na igreja agora, nesse momento. Você esteja aqui na igreja, nesse momento. Vem à igreja, a Nova é uma igreja top. Gosto muito dos louvores. Essas músicas são maravilhosas. Gosto do abraço dos irmãos. Eu gosto desse acolhimento. Mas não teve a oportunidade ainda de dizer: Jesus, eu quero o Senhor como meu Senhor e Salvador. Sabe? Declarar. Olha o que diz Romanos 10:9. Olha o que diz. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Salvo dessa condição, antes como pecador e agora crendo nessa verdade como filhos. Passando, a partir de agora, a certeza dentro do seu coração que você vai passar a eternidade com esse Pai maravilhoso e que essa eternidade começa agora aqui, com uma vida abundante para você. Uma vida alegre, uma vida com alegria, com fortalecimento nele, com ajuda através do Espírito Santo de Deus. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua história. Ele mudou minha história. Eu era uma pessoa depressiva. Eu tinha muitos bombardeios na minha mente e não conhecia esse Jesus, mas Ele me conhecia. Esse Deus que criou os céus e a terra me conhecia. Desde o ventre da minha mãe. Ele formou os meus ossos ainda informe. Ele conhecia, Ele te conhece.
Mas você não sabe como é que é a minha família, Ai, não é muito fácil, não. Eu tenho que pensar ainda. Eu passo muitos problemas, eu tenho que melhorar em muitas coisas ainda. E eu faço muita coisa. Não, não, não. O convite é para você. Para nós que precisamos desse Salvador. Que não tem nada a ver com religiosidade. Não tem nada a ver, não estou te chamando aqui. Olha, hoje você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador. Declare isso com a sua boca. Eu quero ter essa vida abundante de paz, de alegria. Eu quero. Não é religião, não é te convidar para vir para a igreja. É a semana seguinte agora, tem um crachá ali, ó. Tu agora vai começar a trabalhar, hein? Aceitou, agora já era. Não, isso é uma consequência. Porque quanto mais a gente recebe esse amor e tem a consciência desse amor, que Ele nos amou primeiro, Ele nos amou primeiro. É esse amor, é esse amor. O convite é que Ele quer mudar a sua história. Ele quer te dar vida, socorro. Ele quer te abraçar. Ele quer cuidar dos seus problemas, ser seu amigo. Olá! Se ao ouvir essa mensagem você percebeu que Deus falou ao seu coração e deseja entregar a sua vida para Jesus, faça essa simples e poderosa oração. Pai, obrigado por Jesus e por tudo que Ele fez por mim. Eu te entrego agora mesmo a minha vida e recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Arrependido dos meus pecados, eu recebo o perdão completo que há em Cristo e peço que a partir desse momento o Senhor governe a minha vida e me guie no caminho da verdade. Muito obrigado por me amar e me salvar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Parabéns pela linda decisão que você acabou de tomar. Creia que agora mesmo, mediante essa confissão de fé e entrega, você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir de hoje, é muito importante que você continue crescendo no conhecimento de quem Jesus é, de quem você é nele e dessa nova vida que Deus preparou para você. No seu tempo, procure uma igreja que possa te ajudar a conhecer mais sobre Jesus e sua nova identidade nele. Se você é do Rio de Janeiro, em especial de Campo Grande, e deseja conhecer a nossa igreja, será um prazer e uma grande alegria te receber e te integrar em nossa família da fé. Nós somos a nova igreja aqui em Campo Grande, localizada na rua Ibraí Ranas, 589. Nos faça uma visita, tenho certeza que você vai gostar muito. Deus te abençoe.